Está no ar o Papo de Prefeito. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com um papo de altíssimo nível. Vamos falar de dados, vamos falar das cidades. E temos aqui, junto comigo, Leandro Coutinho, jornalista e mediador do Papo de Prefeito, ao lado do presidente da AGM, José Délio, prefeito de Hidrolândia. E também temos como convidados o prefeito de Campo Norte, Cleomar Contador, seja muito bem-vindo, prefeito. E o diretor executivo do Instituto Mauro Borges, Eric Figueiredo. Esse papo tá demais. Vamos rodar a vinheta e continua com a gente. Uma satisfação hoje recebendo aqui o prefeito de Campo Norte, Cleomar Contador, o Eric, presidente do Instituto Mauro Borges, para mais um bate-papo legal, onde a gente vai aprender um pouco, escutar o que esse case de sucesso de Campo Norte, reeleição, uma cidade crescente, pujante, também todos os aspectos que o Instituto Mauro Borges tem ajudado os municípios goianos. Então vai ser um papo para lá de especial. E nesse sentido, eu queria aqui já cumprimentando o nosso presidente do Instituto, para que você contasse um pouco de como tem sido o trabalho. A gente sabe que o Instituto Mauro Borges é respeitado, é responsável por várias áreas de desenvolvimento dos municípios, é questão de limite territorial, é déficit habitacional, todas essas estatísticas. O Mauro Borges é o IBGE goiano, vamos dizer assim. E nós queríamos que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória ali dentro do grande Instituto Mauro Borges. Então, assim, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e aprendizado, na verdade, se dá a partir do bate-papo, não é? Então, acho que a gente já começou muito bem nos bastidores e vamos continuar aqui. O Instituto Mauro Borges hoje, ele mudou um pouco a atuação. A gente passou não só a gerar dados, não só a criar indicadores, mas também a propor políticas públicas. Então, eu acho que esse passo decisivo que foi dado em 2023, ele já vem rendendo frutos aí muito significativos para o Estado e, consequentemente, para os municípios, que é o locus da política pública. Mais do que só fazer a informação, começou a botar a mão na massa também para poder fazer a transformação. Isso. Nós trabalhamos em todas as etapas. Levanta os dados, que aí vai trazer a ideia de como pode ser desenhada a política pública, desenhamos a política pública e no final nós avaliamos se ela está funcionando ou não. Então acho que esse é um papel muito importante para o Estado e o Mauro Borges vem fazendo com louvor, modéstia totalmente à parte. Hoje nós também recebemos aqui o nosso prefeito Cleomar de Campo Norte, a qual eu tive a oportunidade de dormir lá na cidade, de conhecer um pouco mais da região. E a gente sabe que Campo Norte acaba que é uma cidade também polo ali. Tem Uruaçu, que é uma cidade grande, polo, mas Campo Norte, das demais cidades adjacentes ali, é uma cidade polo, é uma cidade ali às margens da rodovia e que tem desenvolvido, que tem várias obras, que tem boas casas, que a gente vê que tá pujante. Conta pra gente, Cleomar, um pouco da sua história política, como é que aconteceu, você que já é reeleito, como tudo está se transformando ali naquela cidade. Sei, né? Nosso presidente Zé Délio, satisfação estar aqui, Leandro, Eric, prazer conhecê-los. Ter essa oportunidade de falar sobre o nosso município de Campo Norte, isso é muito prazeroso. Campo Norte é uma cidade empreendedora, de pessoas totalmente envolvidas mesmo com aquele município, que tem uma história com a cidade e que sempre criou muitas expectativas. São os nossos profissionais, são as pessoas que saíram da nossa cidade, que já saem para se formarem, para estudar, retornar para Campo Norte ali, conduzir a sua vida naquele ambiente 100% familiar, né? Um ambiente muito harmonioso. E a nossa história política, ela começa simplesmente mesmo do nosso desânimo, mesmo com a gestão pública a qual a gente enfrentava. Eu venho de um projeto de associativismo, a gente acredita sim na potência das parcerias para a gente poder desenvolver e crescer uma cidade, uma região, uma comunidade, uma sociedade, desenvolvimento intelectual das pessoas, criar oportunidades. Essa é a nossa visão, né, enquanto cidadão. E a gente ali com associação comercial, com cooperativas, né, fazendo a nossa parte e infelizmente a gestão pública não correspondia às nossas expectativas. Daí então do anseio, né, já de uma cidade já um pouco já perdida, né, com as expectativas não
não retornadas, né, por parte do setor público. A gente vem aí num momento em que o país passava por mudança geral nas questões de orientação enquanto eleitorado, as pessoas já procurando se informarem mais, né, saber mais da política, se envolvendo mais na política, e a gente aparece como nome novo, né, e graças a Deus foi um nome ovacionado e levantado pela própria comunidade, e a gente aceita o desafio já aí com uma história de 2 candidaturas a vereador sem sucesso, né? Então, por parte dos políticos, o nome foi rejeitado imediatamente. Mas, graças a Deus, eu falo que o maior desafio de um projeto político é cair na graça das pessoas. As pessoas precisam nos conhecer. E, graças a Deus, a gente tem uma história de nascido e criado no município de Campo Norte, de um grande envolvimento, tanto nas questões religiosas, igrejas, grupos, associações, e uma presença muito efetiva na sociedade. Acho que daí que surge o Cleomar Prefeito. Bom demais. O patrão do prefeito é o povo. E Exatamente. se o povo quer, o prefeito assume essa responsabilidade e às vezes pode ser reeleito, como aconteceu. Eu queria... É um desafio. A gestão pública municipal ela é um grande desafio. Eu queria, Eric, que você contasse para a gente quais são os tipos de abordagens, de iniciativas que o Instituto Mauro Borges faz para poder ir até o prefeito e como que o prefeito também pode ir até o Instituto Mauro Borges para poder ter esse auxílio, porque, prefeito, fazer a gestão, você precisa ter o feeling. O Iris dizia que ele sabia a vontade do povo pelo que ele sentia na pele mesmo. Ele sentia ali e entendia o povo. Mas precisa de dados, Claro. precisa de estatísticas, precisa de informações de qualidade. E eu queria que você contasse para a gente, Eric, como que o Instituto Mauro Borges pode contribuir na gestão do município. Perfeito. Eu não posso iniciar essa resposta sem ressaltar o diferencial de Goiás. Eu não sou goiano, sou paraibano. E no meu estado, você tem uma ênfase muito forte na política partidária. Que eu tenho um total respeito pela política, eu acho que ela faz parte da discussão, mas o que eu noto aqui em Goiás é justamente o que o prefeito mostrou agora. É o desejo de tocar a política pública, de ser reconhecido pelo resultado da política pública. E eu percebo isso nos prefeitos, percebo isso na iniciativa privada, nos FIEG, ADIAL. Então, eles são muito sedentos por informações a partir de dados, a partir de resultados. Então, o que o Mauro Borges faz, tradicionalmente, nós temos um problema muito grave, que é a questão da delimitação dos municípios. Nós temos vários municípios com problema de delimitação. Eu acho que isso é uma iniciativa que nós já estamos trabalhando na Alego, para que se forme lá, a partir da comissão da Alego, o Mauro Borges chegue com o desenvolvimento técnico e a gente passa a solucionar esses problemas de limites. Então, hoje, o Mauro Borges recebe muita demanda relacionada a limites. E nós temos que resolver isso de uma forma estrutural, né? Não pontual. Tem alguns casos que vão precisar de um pouco mais de debate, mas outros são mais simples de solucionar. Então, nós criamos lá 3 níveis. Aqueles que são muito simples de solucionar, aqueles que têm algum nível de estresse e aqueles que realmente vão gerar um estresse significativo. Para você ter ideia, nós tivemos aí recentemente na mídia, né, Tocantins, lá em Cavalcante, alegando que um pedaço lá de Cavalcante era, na verdade, de Tocantins. Então, nós fomos no IBGE e os dados do IBGE dizem não. É Tocantins. Nós fomos no Exército e o Exército usa os dados do IBGE. Aí o Exército diz, não, é Tocantins. Quando você chega em Cavalcante, você descobre que aquela área, historicamente, é Goiás. Então, o que fazer? Nós colocamos uma equipe do Mauro Borges e detectamos, adianto para vocês, isso aqui já está para um processo da PGE para entrar no STF. Nós detectamos que o IBGE fez confusão de um córrego com um rio. E nós provamos que o que eles chamam de córrego, na verdade, é o rio. E com isso, a área é de Goiás. Tem uma estimativa do tamanho dessa área? Não vou saber de cabeça, eu vou ficar te devendo. Mas o prefeito Vilmar Calunga está lá atento a isso. Nosso parceiro, eu adoro ele me procura, a gente troca mensagem. Ele disse que vai me receber lá com pompa de autoridade, se isso der certo. Mas já está na PGE para resolver isso. Então, o Mauro Borges, nessa parte dos limites, é uma área muito, muito ativa. Recebemos muitos prefeitos. E na área de déficit habitacional também há uma demanda, há divergência sobre métodos, mas tem que levar em consideração que são 200
50, 55 municípios, então você vai ter uma ou outro desavença em relação a uma ou outra medida. Mas nós estamos ali abertos a discutir o tempo inteiro. E na política pública, nós aprovamos hoje, Goiás, ele é considerado o estado mais livre para trabalhar do Brasil. Nós aprovamos a lei de liberdade mais ampla. E o próximo passo é levar essa lei para os municípios. Lei de Liberdade Econômica, que tem uma versão federal, tem aí uma versão melhorada estadual, no estado de Goiás, e os municípios também podem replicar a sua... É uma regulamentação municipal? Podem e devem, assim, a meu ver, pelo seguinte: depois que foi aprovada a Lei de Liberdade Econômica, a abertura de empresas em Goiás ficou 14% a mais do que o restante do Brasil. Então, houve ali um resultado muito interessante. E isso, a abertura de empresas, é imposto também para os municípios, porque uma grande parte dessas empresas é serviço. É ISS na veia. Então, você tem geração de emprego, você tem geração de receitas também para os municípios. Quando você tem a conjunção da lei federal, lei estadual e lei municipal, esse efeito ele é potencializado. Então, o que é que o Mauro Borges fez? Nós criamos uma minuta que pode ser replicada pelos municípios, essa minuta, só aprovar na Câmara dos Vereadores, e a partir dessa minuta e da regulamentação, a lei passa a valer nas 3 esferas. Pode contar com o apoio da AGM dos municípios, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma, anseio aí dos municípios, né? Essa grande demanda, ela acaba chegando aí, quem está frente a frente com o cidadão são os prefeitos, são a nossa Câmara Municipal, são os nossos vereadores, e os nossos problemas a gente está diretamente ali, né, fazendo a frente dessas dificuldades aí, né, mencionada pelo Eric, que realmente é uma grande expectativa de uma solução. Acho que um dos principais problemas hoje nossos, regionais, essa redivisão territorial, ela é emergencial. O prefeito contador sabe do desafio que é, tanto na gestão pública quanto na gestão privada. Fazer o município desenvolver é essencial que o setor privado esteja unido à gestão municipal. Agora, também é um desafio imenso fazer o desenvolvimento no setor privado. Tocar uma empresa é um desafio muito grande, a gente precisa de bons contadores, inclusive. Nós vamos para um rápido intervalo, para a gente continuar com esse papo aqui que está espetacular, mas antes eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que são a Megasoft, o Cicobi Secov Cred, o ICS Sistemas, a Abrema e a Chancela Consultoria. Continua com a gente, que daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua nesse altíssimo nível que você está vendo aqui. Fique ligado no Papo de Prefeito. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secov Cred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secov Cred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secov Cred. Nós estamos agora de volta aqui com o Papo de Prefeito. Queria retornar com o diretor do Instituto Mauro Borges, o Eric Figueiredo, para falar de 2 coisas com a gente. Nós temos agora uma rotina diferente. Agora você consegue acompanhar a evolução do PIB do Estado mensalmente. Essa é uma novidade recente e é muito estratégica para os municípios. E nessas leituras, nessas informações que o Instituto Mauro Borges levanta sempre, ele identifica também necessidades. Recentemente, esse ano, foi criada uma percepção, um ambiente muito importante para desenvolver o Vale do Araguaia, que é uma frente de um potencial muito grande em energia e no setor do agro. E o Instituto Mauro Borges dá esse suporte. Conta pra gente como que é feito esse trabalho e como que os municípios podem recorrer a esse tipo de suporte. Olha, todas as informações do Mauro Borges, elas são públicas e nós estamos num esforço tremendo de torná-las acessíveis. Porque às vezes institutos de pesquisa, eles pecam, né? Eles falam na linguagem para eles mesmos. O pesquisador fala para ele mesmo. E ele tem que comunicar para o público em geral. Saber que quem financia o Mauro Borges é a população de Goiás. Então a informação tem que chegar limpa lá na ponta. Além dessa informação do PIB mensal, que é vital para a gente entender se a economia está desacelerando, se ela está no caminho certo, nós temos um monitor de investimentos, que eu acho que esse bate ali perfeitamente com as prefeituras.
hoje em Goiás, se for publicado em um blog, em Minasul, um investimento que seja, o Mauro Borges vai via inteligência artificial, capta essa informação, pega o setor, diz qual é o setor, qual a cidade e vai juntando nesse monitor de investimento. Então você clica no monitor de investimento, você vê quanto já tem de promessa de investimento, deixando claro, é anúncio de investimento, não é investimento de fato. Investimento de fato a gente faz acompanhamento também. Então você tem o setor e você tem o montante. Então isso é muito importante. Digamos que eu sou um empresário de São Paulo e eu observo que tem um investimento massivo em Nova Roma, como é o da Aclara, da mineradora. Eu já sei que eu vou precisar, porque eu posso investir ali em rede de hotéis, restaurantes. Então você cria um guia para que o empreendedor possa identificar as regiões mais dinâmicas do estado. Com relação ao Vale, me chamou a atenção, a primeira coisa que se faz quando destaca uma cidade, você olha os dados. Quando eu olhei os dados do Vale, eu percebi que eles vêm crescendo a 35% ao ano na produção de grãos desde 2019. 35, mais 35, mais 35, em média, como um relógio. Então você olha a participação do Vale do Araguaia, o ano passado na produção de grãos, era 1,88. E esse ano já vai para 2,45. Assim, da produção total de Goiás. O lançamento nacional da safra de soja foi lá no Vale do Araguaia. Crixás ou Nova Crixás? Foi em Nova Crixás, na fazenda, poxa, agora eu esqueci o nome da fazenda importante. E eu estava lá no evento, tive o prazer de falar. Mas o que chama atenção não é só o montante, é a forma que é produzida. Hoje, na região do Vale do Araguaia, você tem cerca de 400 mil hectares de terras degradadas. Essas terras estão sendo convertidas em terras produtivas. Então, não é só o agro que respeita o meio ambiente, ele vai além. É um agro que preserva o meio ambiente, porque a produção se dá em áreas em que eram degradadas pela pecuária extensiva. Então, ele tem um valor adicionado. Você chega... Eu tive recentemente com o embaixador do Japão e ele falando do que eles esperam do agro. Eu disse, olha, vamos para o Vale do Araguaia, porque tudo que você falou de meio ambiente está lá presente no Vale do Araguaia. Eles respeitam as unidades de conservação, os 20%, respeitam todas as exigências do Código Eleitoral do Código Ambiental, e a área onde eles plantam é uma área degradada. Era uma área degradada. Então, assim, a captura de carbono tem todo esse valor adicionado. E um produto com esse valor adicionado geralmente cresce ali na ponta 30%, 40% o valor, se ele carregar esse selo de ambientalmente equilibrado. Isso para um prefeito contador são números muito bons, né, prefeito? Sem dúvida, a gente aprendendo sempre, entendendo, né? Essa questão do Vale do Araguaia para nós ali no norte, ela é extremamente importante para o desenvolvimento daquela região, uma vez hoje concluída, né? Já a pavimentação asfáltica que liga ali o município de Santa Terezinha à BR-153, sim, chegando por Campo Norte. Então, é o desenvolvimento da região, onde todo o Vale do Rio Crixás, né, já está fazendo aquele acesso ali, né, escoamento também, né? E aí, vem aí a nossa expectativa também na 080, que aí, de uma vez por todas mesmo, transforma aquela região ali e realmente coloca em prática o potencial tão grande que existe ali, tanto de produção, desenvolvimento econômico daquela região ali. E esse é um projeto do nosso governador, que ele pegou afinco mesmo aquela região ali, para resolver problemas ali que posso dizer de 3 décadas a expectativa, né, dos ocupantes daquela região ali. Muitos até desistiram, né, mas tem gente firme lá aguardando e esse desenvolvimento está chegando, fé em Deus, nós estamos ali. E por falar nessas parcerias, prefeito, a gente sabe que lá na região de Campo Norte, o norte goiano como um todo, tem obras, né, do estado de Goiás, como rodovias. Os municípios também têm recebido recapeamento, tem casas populares. A questão de Campo Norte está bem atendida? Já está chegando esses benefícios do estado? Já está cadastrando bueiros, aduelas, pontes? Como é que está todo o seu trâmite também com essa situação dos órgãos públicos estaduais? Graças a Deus eu posso dizer, né, que nós hoje, como às vezes as pessoas veem os prefeitos hoje aí tão firmes, né, com o nosso governador, e eu sempre digo, graças a Deus o governador Ronaldo Caiado, ele foi um pai para os prefeitos do estado de Goiás. Isso é inegável, eu acho que não tem prefeito que tem
coragem de negar isso, uma vez que essa transição política, essa mudança de governo federal, ela impacta diretamente na nossa gestão, no nosso dia a dia, né? Independente de quem que seja. Né? São transformações, são mudanças desde de ministérios, né? Enfim, de programas e tudo. Então é um impacto muito grande e nós tivemos aí, graças a Deus, um governador que continuou firme com nós, né? Com os prefeitos. Recapeamento, nós já recebemos 2 etapas, são 2,5 milhões de recapeamento foram feitos no município de Campina Norte pelo governo do estado, né? 50 unidades habitacionais, na qual foram entregues 49. A patrulha mecanizada também, graças a Deus, é um sucesso, uma vez que a gente volta aqui no Instituto Mauro Borges, essa divisão aí toda errada, territorial dos nossos municípios, que impossibilita mesmo a gente fazer esse atendimento, falta de maquinário, enfim, é suficiente. Então, nós recebemos 2 etapas já, na qual a gente pôde fazer uma grande melhoria nas nossas estradas aí, e através de outros parceiros também, que nós conseguimos, né, reestabelecer pontes em Matabus, que isso aí é a nossa habitação da zona rural, eles não querem muito, eles só querem o acesso. Sim. Né? Então, e além dos demais programas aí do atendimento com as famílias, né? Hoje a gente tem lá mais de 470 pessoas beneficiadas com esses benefícios sociais. Aí, né, dos projetos sociais, da nossa primeira-dama Gracinha, ali da parceria com a OVG, atendimento, graças a Deus, efetivo mesmo, da nossa população, que depende daqueles, desde a fralda, desde o leite, são os kits, acompanhamento das gestantes, enfim, e um ponto importantíssimo que eu vejo hoje, tanto na visão enquanto Estado, na nossa visão enquanto município, e quando a gente vê o Eric falar desse trabalho, nós passamos por décadas e décadas de prefeitos e governadores fazendo gestão de problemas imediatistas. Sim. Só com um dia. E nosso grande desafio hoje é preparar a nossa cidade, nosso município, a nossa região, o nosso estado. Então, eu hoje faço uma gestão a longo prazo de coisas que eu poderia estar entregando hoje, por exemplo, 5 milhões em obras, 5 milhões em benefícios para a nossa população e deixar e postergar problemas que foram postergados ao longo dos últimos 30 anos. Mas eu estou fazendo uma gestão a longo prazo. Eu falo que em 2028 eu entrego uma cidade renascida. Se quisesse, eu brinco, podia mudar de nome, vamos chamar de Nova Norte, porque eu entrego de verdade. Uma cidade com um problema de quase 200 milhões que vem sido empurrado ao longo de 30 anos e que impossibilita o crescimento do município e todo mundo só pensando no imediatismo. Pegou em 2020 um município em muita dificuldade, no primeiro mandato botou a casa em ordem, já apontou o eixo de desenvolvimento e agora já está projetando Campina Norte para o futuro. Sim, eu falo que a gente tem que ter muita responsabilidade nas próximas eleições, porque 2029 a gente entrega uma cidade pronta para ver dinheiro, para ver transferência entrando na conta, recursos entrando na conta, recursos parlamentares. Eu tenho que ligar, né, às vezes, para os nossos parlamentares e falar para ele, olha, me manda recursos para eu sacudir a saúde aqui. Né? Eu tenho que garantir meu teto de PAP, eu tenho que garantir meu teto de MAC, que é mínimo, que o nosso hospital hoje ele é praticamente um pronto atendimento, que ele teve, né, ele foi fechado em 2015, se eu não me engano, né, já vem um grande desafio fazer mais essa entrega lá para a nossa comunidade, mas eu preciso garantir esse assistencialismo, né, que a gente precisa fazer, que é na saúde, grande investimento na educação. Hoje nós temos o dobro de receita do governo federal, por projetos desenvolvidos através, né, da gestão. Eu pego 7 milhões em 2020 de recursos, pouco mais de 5 milhões, passamos para 7. Hoje eu tenho 14 milhões de Fundeb, graças aos projetos e à gestão, né, das nossas pessoas técnicas e comprometidas de verdade com o projeto, quando se fala em educação, quando se fala em saúde, né, assistência social e, claro, infraestrutura e desenvolvimento em geral, porque, como eu disse, a nossa cidade é uma cidade de pessoas empreendedoras. Sim. O nosso comércio é estruturado. Nós temos 5 instituições financeiras ali dentro do município, que às vezes as pessoas passavam as margens, davam uma passadinha e viam uma cidade pobre, pacata, aonde gira muito dinheiro, grandes produtores, grandes empresários, como eu disse, um comércio muito pujante, pessoas realmente, e que não querem sair dali. Então a gente tem aí né, esse grande desafio e essa parceria do governo do estado, sem dúvida nenhuma. Quando a gente escuta aqui o Eric falando aí de levantamento de dados, de informações, é isso que nós precisamos. Porque hoje nós temos pessoas técnicas e pessoas técnicas trabalham com dados, trabalham com informações, para ali levantar um estudo e, através desse estudo, entregar resultado, que esse é o nosso desafio e a nossa função, é a entrega diária de resultados. Graças a Deus, hoje eu vejo uma população muito envolvida com o processo político mais diretamente,
e que ela espera de um gestor resultados. Ela não espera mais. Nós temos pouquíssimas pessoas hoje, dentro do nosso público municipal, aguardando ali aquela coisinha de pagar a água, de pagar a energia, de ajudar a pagar o aluguel. Não. Não dá mais, não se faz mais gestão dessa forma e não se mantém carreira política trabalhando dessa forma. É macro. E graças a Deus, pessoas técnicas, eu falo. Não existe gestão, pode ser prefeito, pode ser governador, quem for. Às vezes a pessoa acha assim, eu posso contribuir muito com a sua gestão. Eu falo, então me mostre onde. Graças a Deus, hoje também eu acho que é o grande desafio do prefeito, entrar sem carga dentro de uma prefeitura. Para você poder falar quem pode contribuir com a sua gestão, porque ele, quem trabalha no dia a dia mesmo, quem executa é seu secretariado, prefeito que fica ali todo dia ali amassando gabinete ali, ele não tem tempo de fazer gestão e a cidade para. Estou aqui agora. Eu vim gravar um podcast e eu acabei de aprender um monte de coisa e ter um monte de informação que já vai me ajudar e daqui a pouco eu estou falando com ele ali. Já despacha com o Instituto Mauro Borges agora aqui no bastidor do podcast. Exatamente isso. É isso aí, né, presidente José Délio? O prefeito reeleito com 88% não fez pouca coisa no município, não, né? Com certeza, eu acompanhei de perto, sei o quanto a cidade é crescente, é pujante, ele tem trabalhado muito, tem uma boa parceria ali com os políticos da cidade também, e a coisa tem fluído, né? A população, ela vem de gratidão mesmo, fala, o povo é ingrato, não é nada, a população é grata, sabe reconhecer sim quando o governo é bom e quando as coisas acontecem. Foi um prazer ter vocês dois aqui no nosso podcast, obrigado, Eric. Estamos aí abertos à AGM e ao Instituto Mauro Borges para outras parcerias e também ao nosso amigo Cleomar, que já de longa data a gente vê o trabalho, a competência dele junto àquela cidade. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui no Papo de Prefeito. Eu quero te agradecer porque a nossa audiência tem crescido cada vez mais. Olha que notícia legal. Em 4 meses, nós levamos 4 meses para atingir o primeiro 1 milhão de visualizações nas nossas plataformas. No 5º mês, nós já fomos para 1,5 milhão de visualizações. Isso é graças a você que está seguindo, está participando, está compartilhando. Graças a cada um dos prefeitos que vem aqui, abraçam, vestem a camisa do municipalismo, do apoio que a AGM faz a cada um dos municípios. Apoiar o município é apoiar o cidadão, porque o município é onde todos nós vivemos, é onde a vida acontece. E esse é o propósito do Papo de Prefeito. Continua ligado na gente. Segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook, no TikTok. Estamos em todas essas plataformas com conteúdo de altíssimo nível à sua espera. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.